Meus caros irmãos, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes no teu coração, na tua alma, nessa manhã de domingo. Manhã que o Senhor nos dá para refletirmos na sua palavra, para orarmos juntos, para estudarmos e pensarmos sobre a paz que Jesus nos oferece. Quero lembrá-los da nossa campanha de missões mundiais, pedir a você que não deixe de orar, não deixe também de contribuir para a nossa junta de missões. O nosso alvo é R$ 5.300 e eu quero incentivar você a participar do que nós batistas estamos fazendo nos mais de 80 países em que estamos presentes na pessoa dos nossos missionários, tá bom? Participe, não deixe de participar dessa campanha, tá? No próximo bimestre, a partir do segundo domingo de abril, nós teremos um estudo sobre a família. Família é a ideia de Deus. Quem vai ministrar essas aulas será o pastor Ney Yoshida, nosso convidado. Ele tem uma boa experiência na área de família e eu, então, o convidei para estar ministrando esses estudos para nós durante os meses de abril e maio. Maio é o mês da família, um momento bastante propício para nós abordarmos este assunto, tá bom? Então, não deixe de orar por isso. O pastor Ney está se preparando, já está gravando as aulas. Eu gostaria de contar com tua oração para esse momento da nossa igreja. Muito bem, hoje à noite nós teremos o nosso culto às 19 horas, o culto presencial. Se você sentir-se à vontade para vir, por favor, não deixe de estar conosco. Se você prefere ficar em casa, na segurança, se resguardando, em função dos riscos que corremos durante esses dias, em função da pandemia, fique em casa, não se arrisque, mantenha-se seguro, ok? Nós temos poucas pessoas participando do nosso culto, por isso me sinto à vontade em convidá-los. Mas faça o que você entender que te colocará numa situação de segurança, ok? Muito bem, nós vamos orar. Eu quero orar com você antes de iniciarmos o nosso estudo e ler também o texto de Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Fecha os teus olhos, vamos falar com o Pai. Bondoso Deus, nosso Senhor, Salvador, o Deus Criador, nós te louvamos, bendizemos o teu nome nesta manhã. Te agradecemos por esse momento que o Senhor nos permite de reunirmos-nos como igreja em volta da tua palavra para buscarmos direção, orientação para as nossas vidas, para buscarmos reforço daquilo que já aprendemos, daquilo que já sabemos, para buscarmos motivação para agirmos segundo a tua vontade, Pai. Nós sabemos que para agirmos segundo a tua vontade, nós precisamos vencer as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa natureza, as nossas emoções, a nossa justiça, a nossa razão. E por isso, ó Deus, nós precisamos sempre recorrer à tua palavra, Pai. Porque negarmos-nos a nós mesmos não é um exercício simples, Pai, mas é um exercício que requer apego profundo à tua palavra, que requer que nós demos amplo espaço ao teu Espírito dentro de nós. Então, ó Deus, nós recorremos ao Senhor e te pedimos a tua orientação, a tua direção para o que vamos conversar, para o que vamos falar, anunciar, e pedirmos, ó Deus, que o Senhor nos habilite pelo teu Espírito a fazermos destas orientações a nossa prática, Senhor. A nossa prática do dia a dia. A nossa atitude, as nossas ações, ó Deus, no nosso cotidiano, Pai.
Abençoa-nos assim, Senhor. Pai, nós intercedemos pelos nossos irmãos, nós intercedemos pelas famílias que têm pessoas adoentadas, que a tua mão poderosa os alcance, que o teu consolo alcance os enlutados, que a tua paz alcance os corações atribulados por essa pandemia que nós estamos atravessando, e pedimos-te, Pai, que o Senhor abrevie esse tempo, a fim de que logo, ó Deus, estejamos voltando à normalidade da vida, preparados também, ó Deus, para aquilo que haverá de ser mudado, transformado, e que nós tenhamos olhos abertos, Pai, às oportunidades, às portas que haverão de se abrir para a tua igreja, para a anunciação do Evangelho, para a pregação da palavra do Senhor. Obrigado, Deus, pela manhã que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, pelos irmãos queridos que estão se recuperando, se restaurando, ó Deus, da enfermidade e das enfermidades, Pai. Não só do coronavírus, mas de outras enfermidades também, sobre os quais temos notícias, ó Deus. Pessoas queridas que estão sendo restauradas, que estão sendo curadas. Muito obrigado, Senhor. Nós entendemos que a resposta às nossas orações, que é expressão da tua bondade, da tua misericórdia, por isso te agradecemos, Pai. Abençoa a nossa reflexão, o nosso estudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos tratar de um assunto que, nesse tema que estamos abordando aqui pelas manhãs de domingo, a paz de Cristo, eu entendo ser o mais difícil para nós. O tema da nossa manhã é a paz com o inimigo. Então nós temos estudado a paz que Jesus nos oferece nesse tempo de pandemia, nesse tempo de corações tendentes aos anseios, às preocupações. Nós então estamos abordando este assunto sobre a paz de Jesus. Nós vimos que nós podemos ter paz com Deus pela reconciliação, pela justificação, pelo sacrifício de Jesus, nós podemos ter paz com Deus. Pela paz com Deus, nós podemos ter paz com os homens, com as pessoas diferentes de nós, com o nosso semelhante. Pela paz com Deus, nós podemos ter paz com os nossos irmãos, com a nossa comunidade. Nós podemos ter paz também com o nosso ser, com o nosso interior. E nesse tempo que nós vivemos de pandemia, nesse tempo de anseio que nós estamos vivendo, de um anseio mais acentuado, a palavra de Deus, o sacrifício de Jesus, a paz que nós podemos ter com Deus, pode colocar no nosso coração paz, tranquilidade, esperança, um vislumbre de uma luz no final do túnel durante esse tempo que nós estamos vivendo. Hoje, então, nós vamos examinar como Jesus nos ensina a termos paz com o inimigo. Quem é o nosso inimigo? Aquelas pessoas, podem ser aquelas pessoas que mostram animosidade por causa do que nós somos. Pessoas que sentem-se desconfortáveis na nossa presença em função daquilo que nós somos, daquilo que Deus formou em nós, da forma como Deus nos fez. Isso é possível, isso acontece. E principalmente para quem se expõe mais, para quem trabalha com público, para quem trabalha com pessoas, não é algo fora da normalidade, do cotidiano das pessoas públicas se depararem com aqueles que sentem-se desconfortáveis com a simples forma da pessoa ser, com o perfil de alguém, com a personalidade de alguém, com a forma como essa pessoa se apresenta.
pessoas também que se desagradam com a gente por outras razões, por outros motivos. Então, não é incomum nós, cristãos, termos inimigos. Não é incomum isso. Então, mas a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz em vários momentos, nós vamos ver aqui, em vários ambientes, né, nós podemos ter inimigos. E nós precisamos então aprender como Jesus nos ensina a lidar com essas situações, com essa realidade. Vamos procurar abordar aqui como Jesus nos ensina a termos paz com o nosso inimigo. Os inimigos podem estar em todos os lugares, por isso a necessidade de nós nos orientarmos pela palavra de Deus em como lidarmos com essas situações de possíveis inimizades que podemos ter nos diversos ambientes pelos quais nos movimentamos no dia a dia, no nosso cotidiano, no trabalho, na família, na igreja. Nós podemos ter inimigos, pode ser o governo, pode ser a forma, as pessoas que estão no comando. Jesus orientou a cidade de Jerusalém, ou falou para os seus discípulos numa ocasião em que ele lamentava por Jerusalém, que dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. Não é incomum na história do cristianismo os governos de Roma, por exemplo, os vários imperadores de Roma, se apresentarem como inimigos dos cristãos. Lideranças judaicas se apresentavam como inimigos dos cristãos e se portavam como inimigos dos cristãos, com perseguição, com martírio. Então, a história nos mostra isso. Dependendo de como as situações acontecem em determinado país, em determinada cidade, nós poderemos ter inimigos dentro do governo de um determinado estado, de uma cidade, de um país. Ok? Então, é uma realidade possível no ambiente da fé cristã. Nós podemos ter inimigos na nossa família. Em Mateus diz assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mateus 10:36, Jesus também admitindo aos seus ouvintes a possibilidade de terem inimigos na sua própria casa. Nós podemos ter inimigos, pessoas de outras religiões, de outras vertentes de fé que podem se colocar como nossos inimigos. Como os cristãos também já se colocaram como inimigos de outras religiões. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados, por causa dos patriarcas. Paulo falando dos religiosos judeus inimigos dos gentios cristãos. Eles não admitiam, por uma questão histórica, por uma questão de tradição, a amizade, a comunhão com os povos gentílicos que estavam se convertendo. Se tornaram inimigos mesmo, perseguiam, criticavam, desprezavam, então, em função da questão religiosa. E quantas pessoas que nós vemos que se convertem, né, e passam a ter em casa a animosidade dos seus parentes em função da religião. Tá? Então, nós poderemos ter inimigos no governo, poderemos ter inimigos na família, poderemos ter inimigos de outras religiões, nós poderemos ter inimigos dentro da igreja. Pois muitos andam entre nós, entre o seio da igreja,
dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo se referindo a líderes da igreja, da igreja cristã, que se colocavam como inimigos, inimigos dele e da sua pregação, da sua mensagem, que estavam dentro da igreja de Jesus, da igreja gentílica, ah, no primeiro século. Tá? E nós temos o nosso inimigo comum, que é o inimigo de Deus. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, o vosso inimigo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O inimigo ele sempre está pronto a nos derrubar, a nos tentar, a arrumar ciladas para nós, e ele faz isso através desses outros inimigos potenciais que, porventura, podem se colocar diante de nós. Bom, o inimigo pode ser algo difícil, uma situação, uma perseguição física. Jesus diz assim aos seus discípulos: e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Ele ainda diz assim: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Então, perseguição física também pode ser uma inimizade contra aqueles que são de Cristo. As circunstâncias adversas. Nós vivemos uma circunstância adversa nos nossos dias que se põe como nosso inimigo. É uma pandemia. Nós estamos aí lutando contra um inimigo feroz, um vírus que está assolando a humanidade, que é um inimigo. Como nós vamos tratar com isso? Como nós vamos nos valer da paz de Cristo para tratar com esse inimigo? Então, algumas circunstâncias, por exemplo, que Paulo viveu, em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Circunstâncias adversas, né, em determinados momentos, também se apresentam a nós como nossos inimigos. E Paulo ainda diz assim aos Gálatas: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então, são circunstâncias adversas causadas por pessoas também que podem se colocar diante de nós como inimigos. Onde quer que haja inimigos, a necessidade de promovermos a paz, de buscarmos a paz, ela é grande. Jesus nos disse para que nós esperássemos tribulações, para que nós não entendêssemos a vida como um mar de rosas, a vida cristã como um mar de rosas, mas ele nos alerta: vocês terão problemas, vocês passarão por situações difíceis, vocês terão gente acusando vocês, vocês terão circunstâncias adversas. Ele nos diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo é nosso inimigo. Quando nós dizemos o mundo, nós dizemos essa mente perversa, né, a mente do século que prevalece com as suas ênfases contrárias à palavra de Deus, adversas à palavra de Deus, que procura tomar conta da nossa mente, do nosso coração. Esse é o mundo, tá? E que faz com que as pessoas se movimentem, se comportem contrariamente à palavra de Deus. Esse é mais ou menos o conceito de mundo nessa fala de Jesus aos seus discípulos, lá no capítulo 15
de João. O mundo, então, vos odeia. Ele não concorda com o que você pensa, ele não concorda com o que você quer fazer, ele não concorda com os desígnios de Deus, ele não concorda com as ideias de Deus, ele não concorda com os planos de Deus. É um mundo paralelo ao reino de Deus que se opõe ao reino de Deus. Então, esse mundo nos odeia, esse mundo não concorda com os cristãos. Então Jesus disse, olha, vocês vão ter que viver esse mundo, vocês vão enfrentar esse mundo, embora não pertençam a esse mundo. E ainda Jesus diz assim, olha, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão passar por aflições, vocês vão ter inimigos, mas eu venci esses inimigos. Vocês podem fazer a paz com ele. Então, enquanto nós vivemos nesse mundo, não podemos escapar das tribulações, existem meios de minimizar os conflitos. Então, Jesus, ele nos ensina a fazer paz com os nossos inimigos. Vamos considerar como Jesus faz a paz com os inimigos, quando isso for possível. Primeiramente, nós podemos ter paz com o nosso inimigo, ou o primeiro item que é importantíssimo para que tenhamos capacidade, habilidade espiritual para fazer a paz com os nossos inimigos, é experimentar a paz com Deus. Se tivermos em paz com Deus, Ele nos ajuda a fazermos paz com o nosso inimigo. A habilidade que nós podemos ter em nós para fazermos paz com o nosso inimigo, para respondermos às ofensas, às ameaças, às críticas, nós só podemos tê-las em Deus. As habilidades para fazer a paz com o nosso inimigo, elas vêm de Deus. Primeiro, então, nós precisamos fazer a paz com Deus. Nós precisamos da justificação, nós precisamos da reconciliação com Deus para sermos habilitados a fazer paz com o nosso inimigo. Porque diz assim em Provérbios, olha, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este Deus reconcilia com ele os seus inimigos. Sendo o caminho dos homens, o caminho da reconciliação, da justificação com Deus, este então reconcilia com ele os seus inimigos. Provérbios 16, 7. Então, Jesus provê paz com Deus através da justificação, da reconciliação, como nós vimos no segundo estudo, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro passo para podermos fazer a paz com o nosso inimigo é termos paz com Deus. Você está em paz com Deus, você está em comunhão com Deus, você foi justificado, você foi reconciliado pelo sangue de Jesus, então você pode agora se valer de recursos da graça de Deus em Cristo Jesus para fazer paz com o teu inimigo. Então, o primeiro passo, mantermos a paz com Deus. Em segundo lugar, Jesus nos ensina a amarmos o nosso inimigo. Então, pelo seu testemunho, pelos seus ensinos, pelo que ele falou, pelo que ele fez, em várias ocasiões, Jesus nos exorta e nos ensina a amarmos o nosso inimigo. Veja que amar não é igual gostar. É muito importante nós fazermos essa distinção. Nós não podemos nos obrigar a gostar de alguém, a entender alguém como simpático, como agradável. Não. Mas amar não é uma emoção, não é um sentimento. Amar é uma decisão. Gostar é uma emoção, é um sentimento, é uma questão de afinidade. E nós não podemos ter isso com todo mundo. Mas amar, sim, por ser uma decisão. Então Jesus diz assim, em Mateus
5,44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Uau! Esse é um desafio difícil. Jesus ainda diz assim, em Lucas capítulo 6, digo-vos, porém, a vós outros, vocês que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Não é só orar, não. Jesus vai além, fazer o bem aos que vos odeiam. Em Lucas, capítulo 6, ainda ele diz assim, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno e até para com os ingratos e maus. Então Jesus, ele nos desafia, mas ele nos desafia nos dando condições para isso, mostrando como se faz isso. Também os apóstolos de Jesus nos ensinaram, nos exortaram a amarmos os nossos inimigos. Paulo diz aos Romanos assim, olha, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E aí, em Romanos capítulo no capítulo 12 ainda, no verso 20, ele fala, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, tanto Jesus como seus apóstolos demonstram esse amor. Jesus lá na cruz, naquele momento ímpar da sua vida, ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí os caras estavam lá repartindo as vestes de Jesus, tirando sorte com as vestes de Jesus. Paulo diz assim, e nos afadigamos no trabalho com as nossas mãos, como quando somos injuriados, bendizemos, e quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos reconciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. 1 Coríntios 4, de 12 a 13. Então, esse amor que nós precisamos oferecer aos nossos inimigos é o amor ágape. O amor que ativa a boa vontade, é o amor com que Deus nos amou, porque nós éramos inimigos de Deus. Nós nascemos em inimizade com Deus, mas Deus ele tem essa disposição de derramar sobre nós o seu amor quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos os seus inimigos. Paulo então diz assim, olha, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Então, é o mesmo amor que Deus demonstrou por nós quando ainda éramos seus inimigos. Diz lá no texto de Romanos, capítulo 5, porque quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos inimigos. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bem, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda os seus inimigos. Paz com os inimigos é possível quando nós amamos como Deus nos amou, quando nós nos dispomos a sermos graciosos, como Deus é gracioso para conosco. Nem todos os inimigos apreciarão os nossos esforços para demonstrar amor. Tem gente que vai ficar mais irritada ainda quando você se apresentar a ela com amor, quando você se dispor a pagar o mal com o bem.
e isso vai causar mais irritação, mais indignação. Mas, no que depender de nós, né, vamos viver em paz com todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Dependendo de nós, no que tiver ao nosso alcance, Paulo nos orienta, vamos viver em paz. Mesmo que você seja atacado, mesmo que você seja criticado, mesmo que você seja ofendido, que a sua resposta, que a sua reação seja em prol da paz, da da anunciação da paz, da instalação da paz. Então nós podemos amar os nossos inimigos como Deus nos amou. Esse é o melhor meio de termos a paz com os inimigos, a paz que Jesus fez possível. A paz que Jesus fez possível, ela tem a capacidade de transformar o nosso inimigo. Por vezes, os inimigos podem se irritar num primeiro momento, podem se afastar, mas a paz que Jesus fez, que Jesus faz possível entre nós e o nosso inimigo, ela é capaz de transformar o nosso inimigo. Certamente você, como cristão, como servo de Jesus, já deve ter tido essa experiência de não entrar no jogo de inimizade que alguém, em alguma ocasião, em algum momento, te propôs, mas buscar inverter aquela situação, procurando a paz e conquistar aquela pessoa. Tanto para você, como amigo, como para Jesus. Diz Martin Luther King assim: amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. Quando Jesus chegou para Paulo e falou: Paulo, por que você me persegue? Como quem diz, eu tenho um apreço por você, eu quero ser seu amigo, eu quero me achegar a você. Paulo não teve resistência alguma. Afinal, o amor de Deus é Ele que nos transforma nesses termos. Porque se quando nós ainda éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais já reconciliados seremos salvos pela sua vida, pela vida de Jesus. Diz assim o texto de Colossenses, Paulo diz assim: e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Muitas vezes nós podemos dar uma primeira impressão equivocada de quem nós somos. Eu tenho várias experiências assim. E às vezes, simplesmente por causa da fisionomia. Né? As pessoas têm aquela tendência de terem aquela primeira impressão da gente e já se armarem, tendo você como inimigo. E ali, depois de uma conversa, depois de uma aproximação, a pessoa se desarma, vê que você não é aquela cara feia que você tem, mas é alguém agradável, alguém servo de Jesus, alguém disposto a amar. Então, amar os inimigos é a melhor esperança para transformá-los, para fazê-los amigos. A paz com o inimigo que Jesus faz é aquela que pode transformar o nosso inimigo em amigo. Bom? Transformado pelo amor, transformado pelo amor de Jesus, os inimigos se tornam nossos amigos. Se lembre de José, lá no Egito, quando seus irmãos chegaram lá, depois de muitos anos, e ele reconheceu seus irmãos e chorou muito, e ficou angustiado, precisou de um tempo para pensar, e ele então
se apresentou aos seus irmãos que o odiavam, se apresentou com amor, disse que era o irmão deles, que eles tinham vendido, e ali ele promoveu paz. Nós somos agora povo de Deus, e nós não éramos anteriormente. Nós somos agora amigos de Deus, e nós não éramos anteriormente. Então, a paz com o inimigo que Jesus oferece é a mais provável, é a mais certa para fazer nossos inimigos amigos. A paz com que Jesus, a paz com o inimigo que Jesus faz é aquela que pode nos fazer mais parecidos com Deus. É muito fácil é muito fácil ser amigável com os amigos, mas fazer a paz com aquele que é seu inimigo é a quintessência da verdadeira religião. Essa é uma fala de Mahatma Gandhi. É muito fácil ser amigo com os nossos... É muito fácil ser amigável com nossos amigos, mas fazer a paz com aquele que é seu inimigo é a quintessência da verdadeira religião. É o auge, é o ápice da verdadeira religião. É o ponto mais alto, é a questão mais difícil da verdadeira religião. E é exatamente isso que a fé cristã nos ensina. Amar nossos inimigos faz com que sejamos parecidos com Deus. Afinal, ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. Fazer a paz com o inimigo é uma característica de Deus. Muito bem, meus irmãos. Esse é o nosso desafio, esse é um dos nossos grandes desafios como servos de Jesus Cristo. O anúncio, a pregação do Evangelho em si é uma disposição de buscarmos fazer paz com o nosso inimigo. Então, como Jesus afirmou no seu Sermão do Monte, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, porque serão parecidos com Deus. Ore pelo seu inimigo, interceda por ele, faça o bem a seu inimigo, nunca pague o mal com o mal, mas sempre troque o mal pelo bem. Peça a Deus que a graça de Jesus alcance o seu inimigo. Se você tiver a oportunidade de, com suas atitudes, de com a sua generosidade, de com a sua bondade, anunciar o Evangelho ao seu inimigo, faça isso. E se isso não for suficiente, então use as palavras. Mas tenha isso em mente, que Jesus nos habilita a fazermos a paz com o nosso inimigo. Amém? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu quero orar com você, encerrar o nosso estudo nessa manhã, e na sequência você assiste aí o Gênesis, o princípio da criação. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, é grande alegria no nosso coração, porque a Tua palavra sempre nos desafia, Senhor. Nós precisamos nos vencer para então promovermos paz com o nosso inimigo. Dá-nos, ó Deus, essa força espiritual, essa virtude, ó Deus, para que a eficácia da nossa pregação, do nosso testemunho realmente faça diferença, aconteça, ó Deus, na vida daqueles que se dispõem contrários a nós, aqueles que não querem contato com o Evangelho, daqueles que olham para nós como ameaça, como ofensores. Dá-nos, ó Deus, oportunidades de anunciarmos a paz que podemos ter vinda de Jesus aos nossos inimigos.
Dá-nos paz, ó Deus, nesse tempo que enfrentamos essa pandemia, esse inimigo comum a todos, a fim de que, por esse testemunho também, ó Deus, pela experimentação da paz nesse tempo, a tua palavra seja anunciada, Pai. Abençoa o nosso domingo, Senhor, que tudo que fizermos, ó Pai, nesse dia glorifique o teu nome. Abençoa a nossa semana que se inicia com essa mesma graça que te pedimos, Pai. O que fizermos, glorifique o teu nome. A nossa oração, ela é feita pelo intermédio de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Um domingo muito abençoado a você. Minha paz vos dou, minha paz vos dou, não como o mundo, eu vou lá dou, minha paz vos dou. O que é isso? Eu quero saber. O que é isso? Eu quero saber. O começo da vida eu vou proteger pra pequena plantinha um dia crescer. Gênesis, um livro sobre a grande criação. Essa história eu vou contar com muita emoção. O que é isso? Eu quero saber. O que é isso? Eu quero saber. Quando Deus criou o mundo, Ele viu que era bom. Quando Deus criou o mundo, Ele viu que era bom. No primeiro dia, Deus criou o universo, estrelas e planetas alinhados que nem um caracol. No segundo dia, Deus criou o vento forte, o ar que movimenta no jardim o girassol. No chão da terra,
uma plantinha ele criou. No terceiro e quarto dia a natureza estava viva, e uma linda amizade entre a lua e o sol. No quinto e sexto dia ele fez os animais da terra e do mar. Oi, gato! Augustus! Que bom que você chegou! E qual é a história que nós vamos contar hoje? Na verdade, gatinho, hoje eu não vou contar história nenhuma do livro de Gênesis. Não fala uma coisa dessas! Miau! Gatinho, a nossa tarefa de cuidar da plantinha terminou. Miau! Agora ela não é mais uma plantinha, é uma plantona! É verdade. Gatinho, já que a nossa tarefa acabou, então eu preciso encontrar outra. Miau! Encontrar outra? Então você vai embora? Gatinho, isso mesmo. Eu vou embora. Você disse embora? Gatinho, por que você tá chorando? É que eu não tô chorando, Augustus. É um cisco no meu olho. Meu amigo, você pode chorar. Eu também vou sentir muita saudade de você. Miau! Eu estou chorando mesmo. Você não pode ir embora. A gente ainda tem muita plantinha para proteger. Eu sei. E tudo que você me contou e o que nós aprendemos juntos. Nós vivemos muitas coisas juntos. Penso que pensei que estou pensando. Quando eu encontrei esse lugar, você estava sozinho e não conhecia o amor de Deus. Miau! É verdade! Mas agora, depois de tudo que a gente aprendeu sobre a Bíblia e o livro de... Gênesis! Isso mesmo. A gente aprendeu que Deus é bom e sempre vai cuidar da gente. Como cuidou de Adão e Eva quando eles desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim do Éden. Eles brincavam com os animais de todas as espécies e eram amigos de Deus. E também como cuidou de Caim, mesmo ele tendo matado o seu próprio irmão. Augustus, o Caim matou Abel? Isso mesmo, gato. Caim matou Abel. Miau! Deus cuidou da família de Noé e de todos os animais, no começo, meio e no fim do dilúvio. Que lindo! E colorido! Augustus! Mas, miau, o que é isso? E depois de tudo isso, as pessoas ainda continuaram com o coração cheio de maldade. Miau! E Deus continuou cuidando delas, Augustus? Exatamente! Por amor, Deus mandou o seu próprio filho para cuidar da gente. Miau! O próprio filho! Isso mesmo, o próprio filho. E o nome dele é Jesus. Miau! Mas como é que Jesus cuida da gente, Augustus? É simples. Jesus andou pelas ruas curando os doentes, buscando os perdidos, para dizer que o reino já está aqui. Miau, Augustus! Que foi? Isso daria uma música maravilhosa! É verdade. É verdade. Jesus cuida da gente como a gente cuidou da plantinha que cresceu. Miau, Augustus! Penso que pensei que estou pensando! Eu tenho certeza que essa fala é minha.
Eu já sei qual vai ser a nossa próxima tarefa. Sério? Qual? Vamos fazer o que Jesus fazia. Miau! Não entendi. Como Jesus, nós vamos continuar cuidando de toda a criação de Deus. Vamos cuidar dos animais, das pessoas e também de todas as plantinhas que existem no grande jardim. Raios, trovões e meteoros! Agora eu entendi tudo! Essa fala é do Otelo. É mesmo? Então, gatinho, eu e você vamos viajar pelo mundo para cumprir a nossa nova tarefa. Miau! Você disse eu e você? Exatamente! Eu não ia conseguir ficar longe do meu melhor amigo rabugento, né? Uhul! Uhul! Eu vou poder conhecer outros animais. Mas é claro que vai. E vou poder correr atrás de ratinhos. Mas é claro que sim. Miau! Eu vou ser como Jesus. Exatamente. Porque Jesus é um novo começo. É, gatinho, acho que chegou a hora de dizer tchau pra esse ferro velho. Miau, Augustus! Você quis dizer floresta, né? E você, que está aí do outro lado da telinha, você sabia que as histórias não acabam no livro de Gênesis, Gênesis, Gênesis! Elas nos mostram um novo começo. Miau! A plantona murcha e poderosa! Mais ou menos isso. Mas veja além do que os seus olhos podem ver. A partir de agora, nós vamos seguir o mestre! Mas essa é uma outra história. O começo da vida eu vou proteger pra pequena plantinha um dia crescer. Gênesis, um livro sobre a grande criação. Essa história eu vou contar com muita emoção. O que é isso?